Então, é uma alegria estar aqui hoje e espero que você possa estar com o coração aberto para receber também aquilo que Deus quer nos falar hoje. E por isso, antes de começar, eu quero fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço por esse dia, te agradeço que podemos estar aqui juntos, reunidos, para te louvar, para te adorar e também para receber a Tua palavra, Senhor. Então, nesse momento, abra o nosso coração para que essa semente lançada, Senhor, possa crescer e frutificar em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Quero pedir para o Bemin projetar ali o que eu trouxe para acompanhar. E como o Dietmar falou no começo, o pastor disse, nós já estamos orando para que não chova mais, né? E o que aconteceu? Nós cantamos uma música, um louvor, faz chover, Senhor. Mas não era essa chuva, né? Não é essa chuva que vem do céu física, mas é uma chuva espiritual que nós cantamos, né, Lucas? Então, ainda bem. Porque todos nós, eu acho que estamos, principalmente quem tem jardim em casa, não consegue vencer de cortar grama, né? E as coisas crescem, não para de crescer a grama. Eu não consegui cortar nas últimas semanas e está alto já. Então, se parar essas chuvas, esse calor e parar de crescer um pouco a grama, acho que nós ficamos aliviados. E hoje eu quero falar exatamente sobre crescimento, só que não, assim como a chuva não é uma chuva física, uma chuva espiritual, eu quero falar sobre crescimento espiritual. E que muitas vezes temos coisas que nos atrapalham para crescer. Tem coisas que nos atrapalham também o nosso crescimento espiritual. Me mostre o próximo. E muitos de vocês aqui são agricultores, alguns de vocês pelo menos já cultivaram alguma planta em casa. E quando a questão é crescimento das nossas lavouras, das nossas plantas, seja uma flor, seja uma árvore no teu pomar, ou até mesmo a sua lavoura, a sua plantação de soja, milho, sempre existem coisas que atrapalham o crescimento da nossa plantação. Agora, em janeiro, nós vimos chuvas em excesso, mas, graças a Deus, Ele regulou também o calor, que impediu que aquelas chuvas em excesso não atrapalhassem tanto, mas a soja crescesse bonita. Onde nós vimos soja, milho, as plantações estão bonitas, mas muitas vezes a chuva em excesso atrapalha o crescimento. Outras vezes é a falta dela que atrapalha o crescimento. Tem várias coisas que podem atrapalhar o crescimento. Às vezes, o terreno está muito duro. E aí, a semente não consegue germinar. Outras vezes, cresce capim, cresce mato no meio. E ali, eu acredito que até seja uma bulva. Já existem agora plantas piores do que a bulva, que os insumos, os agrotóxicos, os venenos não conseguem matar. Então, existem plantas que atrapalham o crescimento das plantações. Às vezes, é a terra que é muito pedregosa e lá não consegue nascer nada. Outras vezes, são os insetos, lagartas, percevejos. Muitas coisas impedem que as nossas plantações cresçam. Que as nossas plantas, desde a tua flor em casa, da tua árvore no pomar, ou até mesmo da tua lavoura. Então, essas são coisas que podem impedir, ou até mesmo animais maiores, como javalis e outros. Então, são tudo coisas que atrapalham o crescimento. Então, tendo isso em mente, nós entendendo isso, que é algo muito claro do nosso contexto, eu quero trazer para nós que quando se trata do crescimento espiritual, também existem coisas que podem nos atrapalhar. Então, Bemin, coloque o próximo, por favor. Quando se trata do crescimento espiritual, existem coisas que podem atrapalhar o meu e o teu crescimento. Impedir que nós possamos crescer mais em Deus, ir mais fundo no relacionamento com Deus, ir com mais profundidade na vida cristã. Existem coisas que podem nos atrapalhar. Em Mateus 13, está uma das minhas parábolas prediletas de Jesus. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir Mateus 13.
E nós queremos ler essa parábola, que fala muito sobre o crescimento espiritual. E por que, às vezes, nós não crescemos. Mateus 13. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje. Diz assim, Mateus 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas, e ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Jesus conta aqui em formato de parábola. Ele conta uma história que, assim como para nós, muitos aqui na colônia, é algo muito conhecido, é algo do contexto. Eles entendiam de que Jesus estava falando. Então, aqui, Jesus continua. Os discípulos perguntam para Jesus. Eles chegaram perto e perguntaram: por que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas elas não. Pois quem tem, receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas, para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas. O que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles tivessem feito isso, seus olhos poderiam ver, e seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender. E eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo: mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Apesar de Jesus contar uma parábola dentro de um contexto que eles entendiam muito bem, eles conheciam de plantação, assim como nós conhecemos também. Mas Jesus diz: tem uma verdade muito mais profunda disso. Disso que eu acabei de contar, existe algo muito mais profundo por trás, que não é simplesmente ter um conhecimento intelectual para entender. Você precisa ter algo diferente. Então Jesus explica, mas só para os discípulos aqui. Então escutem e aprendem o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam, logo com alegria. Mas dura um pouco, uma grande colheita. Uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Amém? Essa parábola é bem conhecida. É bem conhecida a todos nós, essa parábola. E eu gostaria de colocar ali uma figura, a próxima. Por que, então, Jesus ensina parábolas?
Por que ele fala através dessas parábolas? Ele quer passar verdades, segredos para os seus discípulos, mas que precisa ter algum certo entendimento que não é intelectual para entender. Para que os humildes que buscam realmente entender a verdade, para que eles possam entender. A parábola, ela é para aqueles que têm um coração humilde, aqueles que estão com o coração aberto para entender, também compreender os mistérios e olhar dentro de si, reconhecer erros, pecados e os caminhos errados que estão seguindo. Mas as parábolas, elas trazem a verdade tão profunda que aqueles que são orgulhosos, eles não conseguem entender. Aqueles que se acham bons o suficiente já, aqueles que acham que já alcançaram o crescimento espiritual suficiente e fecham o seu coração, esses não vão conseguir entender, porque eles são religiosos. E esses não vão ouvir a verdade porque eles não querem. Em 1 Coríntios, Benjamin, você pode passar o próximo. Em 1 Coríntios 2, 9 e 10, Paulo fala exatamente dos segredos que existem no reino de Deus. Existem tesouros preciosos que Deus tem guardado. E assim como as parábolas que nem todo mundo consegue entender porque o coração não está voltado para Deus, Deus tem tesouros preciosos para cada um de nós. Mas o que diz nesse texto? 1 Coríntios 2, 9 diz: o que ninguém nunca ouviu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. E os versículos 14 e 15 dizem: mas quem não tem Espírito não pode receber os dons que vêm do Espírito. E, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essas pessoas, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lidar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Olha só, que coisa maravilhosa. Existem tesouros, existem preciosidades guardadas para cada um de nós, mas que nós só conseguimos entender se nós temos a mente de Cristo, o Espírito Santo em nós, quando nós crescemos espiritualmente. Existem verdades do reino de Deus que só conseguimos entender quando nós nos entregamos completamente a Ele. E o texto aqui que fala, muitos vão ouvir, mas não vão entender. Muitos vão até ver, mas não enxergar direito, porque estão endurecidos. E quando isso acontece, quando tem coisas dentro de nós que estão nos impedindo, assim como a semente que foi lançada nos diversos solos, sempre existia alguma coisa que impedia que a semente crescesse. Então nós precisamos examinar o nosso coração, e para isso eu quero nos convidar hoje de manhã a examinar o nosso coração e entender quem eu sou. Será que existe algo dentro de mim que está impedindo que eu cresça espiritualmente? E para isso, nós precisamos, assim como quando nós temos um solo, uma lavoura, um terreno, e queremos plantar alguma coisa, nós precisamos fazer uma análise de solo, certo? E eu lembro que há uns anos atrás, acho que agora já faz uns 10 anos atrás, nós fomos com um grupo olhar diversos terrenos lá em Tocantins. O Ricardo estava junto, não sei se mais alguém aqui, acho que estava o Christian Cliva, estava o Fernando, e a gente estava um grupo bem bom, bem grande, e nós fomos olhar várias terras lá em Tocantins, e diferentes terrenos, diferentes regiões, e sempre que nós íamos para um lugar, o Fernando, como bom agrônomo, já tinha alguns potinhos e levava
pouco da amostra do solo, para que se a gente decidisse alugar ou quisesse comprar aquele terreno, a gente já ia saber algumas qualidades, o que ia precisar. E assim a gente pegava uma amostra de solo em cada lugar, e talvez você já fez isso também na tua leiteria, no teu terreno, de fazer essa análise de solo. Às vezes nós não precisávamos nem pegar uma amostra. Só de olhar que tinha muitas pedras, a gente já sabia, aqui não vai crescer nada. Então, o nosso coração é assim também. Nós precisamos deixar Deus sondar o nosso coração e nos mostrar. Deixar Deus fazer essa análise do solo do nosso coração. E assim, nós vamos poder entender, será que tem algo que está impedindo que eu cresça espiritualmente? Que eu possa entender os valiosos tesouros que Deus tem para mim? E nessa parábola de Jesus, ele coloca 4 tipos de solo. E nós queremos fazer essa análise de solos juntos, sondar cada um de nós o seu coração. Então, Benjamin, nos mostre o primeiro solo. O primeiro solo é a terra dura, é o caminho. Diz assim, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Jesus mesmo explica mais para frente, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Hoje em dia, dificilmente alguém vai plantar soja, milho, usando aquele vínculo, aquele aparelho que joga para todos os lados, que acerta no meio do capim, no meio da pedra, no terreno bom, no banhado. Hoje, quando a gente usa uma plantadeira, uma semeadeira, a gente já sabe, a gente desvia as pedras, a gente não vai passar no meio do banhado, a gente não quer jogar a semente fora. Mas a semente no reino de Deus, ela é lançada para todo mundo. E algumas pessoas são que nem essa terra dura. O caminho. E se você sabe bem, numa terra dura, você joga a semente, ela nem entra no solo. Ela fica na superfície. Cristãos, muitas vezes, estão na igreja, mas não se preocupam em colocar em prática aquilo que foram ensinaram. A semente lançada, seja nas pregações, nos estudos bíblicos, onde que for, ela não chega a entrar no solo. Muitas vezes, esses são cristãos nominais e não obedecem ao ensino de Cristo. Muitos até ficam maravilhados. Nossa, que palavra boa hoje. Mas amanhã já nem lembram mais o que foi falado. A semente não entrou no coração. E por isso Satanás vem e tira a palavra de suas mentes e corações, e suas vidas permanecem estéreis e improdutivas. As aves são o símbolo de Satanás que vem picar. Aqui talvez nós teríamos mais as pombas, né? As pombas que vêm e picam a semente quando ela não entrou no chão. Ou quando ficou aberto aquele sulco onde a semente foi colocada, vêm os bichinhos e comem. São que nem pessoas que estão, muitas vezes, no culto. Muitas vezes, domingo após domingo, estou no culto, braços cruzados. Estou aqui recebendo a palavra, mas ela não entra. De alguma forma, meu coração está duro e eu não consigo receber. E para mim, eu acredito que eu vivi assim por muito tempo. Eu vinha todo domingo para o culto, eu lia minha devocional, e eu era, vamos dizer, um cristão na média, pode dizer, servia na igreja, mas de alguma forma eu sentava domingo após domingo no culto, e a pregação batia aqui e ia embora. E um dia, quando eu estava na lavoura, estava arando a terra, e eu estava passando por um momento de crise na minha vida, bastante sofrimento. E eu estava me perguntando, para Deus, Deus, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que sofrer? E Deus mesmo me deu a resposta através do que eu estava fazendo. Ele me fez olhar para trás, e eu olhei para aquele arado, ele falou assim, esse sofrimento é igual a esse arado. Muitas vezes, teu coração é tão duro que eu preciso passar com esse arado
para que esse coração duro possa começar a produzir. Então Deus usa diversas formas para amolecer o nosso coração. Mas quando Ele passa o arado, que é muitas vezes um sofrimento, uma dor, se nós nos voltamos para Ele com tudo que nós somos, com certeza a nossa terra vai começar a ficar produtiva. Esse é o primeiro solo. E cabe a nós, cada um, pedir ao Espírito Santo que analise e nos mostre se o nosso coração está assim em alguma área. O próximo solo, Benjamin, o próximo solo é a terra com pedras. Jesus disse assim: parte da semente caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. E Jesus explica: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. A terra com pedras são que nem cristãos superficiais, artificiais. Eles aceitam tudo rapidamente, mas suas emoções controlam sua vida. Eles tomam decisões rápidas, mas por não terem raízes também desistem rapidamente. Tão rapidamente quando aceitaram, eles desistem. Isso é muitas vezes, é bem o contrário. Se aquele terreno duro, o caminho, é aquele coração duro, em que a palavra bate, muitas vezes, embora tenha muito entendimento, muitas vezes nós vivemos pela razão. O contrário é esse da terra pedregosa. A semente até cai, ele é isso aí, vive pela emoção, e é tocado por Deus até, mas ele só vive nessa emoção, ele não consegue ir mais profundo na palavra de Deus. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós participamos de algum culto de evangelismo, os jovens, adolescentes, vão para os retiros, e é incrível ver a noite da fogueira, e ali nós nos comovemos, e vemos como é bom, sim, eu quero isso para mim. Mas acaba aquele culto, acaba aquele retiro, e nós voltamos para a nossa rotina, e nós não cultivamos, não cuidamos, e à medida que o tempo passa, nós só vivemos daquela experiência, daquela emoção que tivemos daquela vez, e as nossas raízes não se aprofundam. A gente não se dedica em se manter constante na palavra de Deus. Essas pedras nos impedem, e a gente vive só de emoção. A gente só consegue sentir Deus se nós tivermos um culto mais avivado. Nós conseguimos só sentir a Deus se tiver um momento comovente. Se eu pedir agora para a Doris tocar uma música aqui, para tocar o nosso coração, nos comover. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu gosto de sentir. Quando eu me converti, aos 7, 8 anos, aqui no salão ao lado, naquelas noites de evangelismo, acho que foi numa das últimas noites, o pastor lá fez o apelo e meu coração começou a queimar. Eu tinha 7, 8 anos, eu nem lembro mais o que ele falou, mas começou aqui dentro de mim um sentimento que eu não sabia o que era. Eu até fui para minha mãe e perguntou: o que é isso? Posso ir lá para frente? Ela falou: vai, vai. E ali eu fui na frente com o pastor e ele me explicou tudo. E ali meu coração queimou de uma forma diferente. Era uma emoção diferente que tocou meu coração, mesmo eu nem lembrando mais o que é. Mas se eu viver a minha vida inteira baseado em emoção, no que eu senti, e não me aprofundar, minha fé logo ela vai apagar. Assim como a semente que é lançada em um terreno pedregoso. Então, cabe a nós analisar quantas vezes nós somos esse solo, altos e baixos com Deus, altos e baixos com Deus. Agora, o terceiro solo que aparece aqui, Benjamin, é a terra com ervas daninhas. Se vocês repararem, sempre tem uma figura da plantação com a terra dura, com os espinhos e com as pedras. E sempre tem uma pessoa que remete. Se na primeira era aquela pessoa sentada, braços cruzados, em que a palavra não conseguia receber. Na segunda,
Vocês repararam, tem aquela pessoa, amém, aleluia. Mas, que também não tem nada de errado, mas também representa talvez essa nossa emoção excessiva, em que a gente só consegue receber a Deus. E agora, a terra com espinhos. Jesus diz assim, a terra com ervas e daninhas e espinhos. Ele diz, outra parte da semente caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Jesus explica, quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. A terra com espinhos são cristãos que se preocupam com os cuidados desse mundo, a ponto das preocupações o sufocarem. A pessoa está dentro da igreja, mas ela sempre está olhando para fora. Ela está olhando para fora, vixe, agora saiu o sol, eu não devia ter vindo para o culto, eu devia estar lá colhendo fazendo silo, eu não poderia ter vindo para o culto, e a preocupação de, puxa, quando é que o pastor vai acabar logo, porque minha costela está assando lá em casa, e, puxa, eu não sei se o forno não desligou e não vai assar inteiro, eu devia estar trabalhando. E as preocupações desse mundo, elas nos tiram o foco, elas abafam que a semente caia no nosso solo, no coração. Muitas vezes, isso tem dois extremos. Muitas vezes, quando nós passamos muita necessidade, na pobreza, nós precisamos trabalhar, nós queremos conseguir nosso sustento, nós queremos nos levantar financeiramente, nós queremos buscar, cuidar bem da nossa família, e nós nos preocupamos, e esquecemos de olhar para Deus. E o outro extremo, quando nós já temos o suficiente, nós queremos mais e mais e mais, e parece que cada vez menos temos tempo com Deus. Então são as preocupações desse mundo que acabam sufocando para que a palavra de Deus cresça no nosso coração. Os fascínios desse mundo, a gente se fascina tão fácil pelas coisas que acontecem nesse mundo, e pode ser que esses fascínios pelas coisas terrenas seja maior que o espiritual e o eterno. Então, são como espinhos que abafam para que a semente não cresça. Muitas vezes nós nos preocupamos e esquecemos que, na verdade, nós podemos chegar primeiro a Deus, que cuida de cada uma das nossas coisas. E eu sei que muitas vezes, quando o tempo está assim, chovendo, chega perto da colheita, muitas vezes nós precisamos correr, trabalhar para recolher a colheita a tempo. O nosso trabalho, às vezes, não pode esperar, nós precisamos fazer algumas coisas. Mas, quando isso começa a ser que, num dia normal, num domingo normal, eu não consiga ficar em casa só porque saiu o sol. Eu não sei se amanhã não vai sair o sol, eu tenho que trabalhar hoje, não vou para o culto. Eu começo a negociar pequenas coisinhas. Aí eu começo a negociar, eu estou muito cansado, não vou estudar a Bíblia hoje. Estou muito cansado, só vou dar aquela oração rápida. Sabe, quando nós deixamos que as coisas que nos afligem, as coisas, até coisas boas, como o nosso trabalho, e nos tiram a atenção do foco de Deus, são como os espinhos. E eu pergunto agora, baseado nesses 3 primeiros solos, qual dessas terras, quais desses solos é o melhor, será? Será que o melhor deles é os espinhos, é as pedras ou o caminho duro? Qual deles vocês acham que é melhor? Acho que ninguém quer responder, né? Porque nenhum deles é bom. Nós não queremos poucos frutos. Quando nós cultivamos aquela laranjeira, que nós cuidamos e podamos, e aí ela dá fruto. Nós não ficamos felizes que deu apenas uma laranja. Nossa, eu cuidei tanto dessa árvore, agora deu uma laranja. Já faz 4, 5 anos que eu cuido dela e só dá uma laranja. Ou quando nós cuidamos de uma flor, e nós cuidamos tão bem dela, e ela enche de botões,
mas na hora de desabrochar só dá uma florzinha minúscula. A gente fica, que legal, que bom, tem uma florzinha. Não, a gente fica triste porque poderia ter dado mais. E é assim, nós não ficamos satisfeitos com pequenas colheitas nas nossas produções, quando a gente cultiva algo. Nós não queremos uma colheita pequena. Deu 30 sacos, está bom, produziu, que bom. A vaca deu 5 litros de leite, que bom, ela deu leite. Não, não é assim. Nós não ficamos satisfeitos com um pouco. Nós queremos colheitas com abundância. E, no geral, quando eu olho agora para as nossas plantações, eu vejo que elas estão bonitas. Mas ontem eu passei pela primeira plantação que não estava bonita. Eu fui lá para a região do Jacuí. Ela era uma plantação que estava no meio do banhado, a soja estava baixinha. E eu acredito que aquele agricultor não está feliz que, pelo menos está dando soja. Não. E é por isso que eu e você, quando a questão é o crescimento espiritual, dar frutos para Deus, nós não podemos nos contentar com um pouquinho. Já está bom, eu já estou fazendo bastante. Não. Se nós queremos realmente entender os tesouros valiosos que Deus tem para nós precisamos ser uma terra boa, uma terra fértil e crescer espiritualmente. Por isso, nós vimos os 3 solos que não são bons e que nós precisamos sondar onde na nossa vida nós somos esse solo. E agora, Benjamin, vamos olhar para o 4º solo, que é a boa terra. A boa terra. Jesus diz assim: outra semente ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. E Jesus explica: finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. A boa terra são cristãos que têm o seu coração aberto para a palavra. E a palavra pode prosperar em seu coração. E o segredo é ouvir e compreender. E para isso, temos que chegar a Jesus com o ouvido interior. Temos que nos abrir para que o Espírito Santo nos ilumine e para que possamos dar bons frutos. A terra boa é onde nós queremos produzir. Cada um quer plantar na melhor terra. Cada um quer que a sua terra dê bons frutos. E você quer isso para a sua vida espiritual? Eu quero isso para a minha vida espiritual. Eu quero ser uma terra fértil, que produza 30, 60, 100 por 1. Eu quero ser uma boa terra, para que a palavra de Deus possa crescer. Que tipo de terra é o seu coração? Pode ser que tem áreas, que nem na nossa área da família, tem pedaços que são muito bons, que produzem 80, 90 sacos. Mas tem áreas que tanta pedra, tanto banhado, tanto mato que não vale a pena plantar lá. É só jogar dinheiro fora, é só gastar tempo, gastar forças plantando naquele local. Então, se nosso coração é como uma terra pedregosa, um caminho duro, ou até mesmo cheio de espinhos, a gente está perdendo tempo. A gente está gastando o nosso tempo. Se você não quer mais perder tempo, então, peça a Deus para que Ele possa mostrar a você onde tem espinhos que precisam ser arrancados, onde tem pedras que precisam ser retiradas, e onde que tem um caminho, um coração tão duro que ele precisa ser quebrantado, para que possa frutificar. Para que a terra dê frutos, ela deve estar preparada. Toda a terra para dar bons frutos. E hoje eu olhei lá em casa, meu filho pegou uma batata que está brotando, pegou lá das frutas, e olhei para aquela batata, ela está brotando. Eu falei para ele, vamos tentar plantar essa batata? Claro que ele ainda não me entende, mas logo me veio na mente, eu não posso pegar essa batata e sempre colocar terra por cima. Para plantar batata, eu preciso fazer uma terra bem preparada. Eu tenho que amolecer a terra, eu tenho que
preparar a terra, preparar um canteiro para que essa batata possa crescer naquela terra. Então, eu e você, nós precisamos deixar o nosso coração ser preparado por Deus para receber diariamente a palavra de Deus. E assim eu quero colocar esse último desafio. A semente, ela já foi lançada. E a semente é boa. Aqui, nessa parábola, não está dizendo que foram jogadas sementes diferentes em cada solo. A semente lançada aqui, domingo após domingo, semana após semana, a semente é boa. Ela é igual à semente que cai no meu coração, que cai no teu coração e no teu coração. É a mesma semente. Por que ela não brota? A culpa não está na semente. A culpa está no solo. Então, a semente ela foi lançada. E cabe a nós ser um solo bom e abrir o nosso coração para que o Espírito Santo, abrir o nosso coração para o Espírito Santo, para que a semente possa germinar, brotar, crescer e frutificar. Então, eu quero fazer uma oração agora. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça. Esteja refletindo. Deixe o Espírito Santo mostrar para você onde que na sua vida, de repente, algum tipo de solo não está legal, que você ainda precisa deixar que o Espírito Santo trabalhe. Peça que o Espírito Santo te mostre. Senhor nosso Deus, nosso Pai, todos nós queremos ser como a terra boa. Nós queremos frutificar, nós queremos dar fruto 30, 60 e 100 por um. Nós queremos frutificar, Senhor. Nós queremos que a Tua palavra lançada no nosso coração germine, brote, cresça e frutifique, Senhor. Mas muitas vezes temos coisas que nos atrapalham, que impedem que Tua palavra cresça no nosso coração. Muitas vezes é o nosso coração duro. A palavra de Deus não consegue entrar. Então, Senhor, eu quero te pedir, quebrante o nosso coração, que o Teu arado possa passar na nossa vida, quebrantar, para que a gente possa começar a frutificar. Mas, Senhor, muitas vezes existem pedras no nosso caminho, que embora a gente cresça rapidamente, no calor do momento, logo as coisas passam. Então, Senhor, nos ajude a não sermos cristãos superficiais, vivendo apenas de emoções. Quebrante o nosso coração, Senhor, para que a gente possa criar raízes profundas, Pai. Nos ajude a eliminar pedras que são distrações desse mundo, mas também os espinhos, Pai. Tantas preocupações, coisas ao nosso redor, Senhor, que têm tirado nossa atenção, têm tirado muitas vezes nossa alegria. Seja o nosso trabalho, muitas vezes, seja tantas programações, seja o nosso entretenimento. Senhor, nos mostre onde nós temos espinhos que abafam para que nós possamos crescer espiritualmente. E, Senhor, que a gente possa ser uma terra fértil, em que a Tua palavra possa crescer e nós possamos crescer até alcançar a estatura e maturidade de Jesus Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.